E baseado naquilo que vocês estão vivendo, eu gostaria que você abrisse de maneira bem rápida a palavra de Deus, os que puderem, o celular ou qualquer outro instrumento que você tenha acesso à Bíblia, lá no livro de João, capítulo 5, João, capítulo 5, versículo 24. Será que mesmo aqueles que estão envolvidos, comprometidos com o reino, aqueles que estão vivendo uma vida em santidade, não têm problemas? Claro que temos. Claro que temos ansiedade, somos pessoas, somos humanos. E é por conta desta humanidade que o próprio Jesus disse: eu deixaria com vocês o meu espírito e daria a vocês a capacidade de fazer coisas extraordinárias. E aqui foram apenas alguns testemunhos, certo, de que cada um, à medida do seu compromisso, do seu envolvimento com aquilo que está acontecendo nesse tempo, neste lugar, tem o seu testemunho a dar. Mas será que tudo é flor no Evangelho? Será que você, antes de chegar aqui, pensou em desistir, pensou em não vir, pensou em não fazer? Perdeu de alguma forma por conta da sua dificuldade a esperança, a sua segurança no Senhor? O maior rei da terra, Davi, mencionado depois de Jesus, o segundo personagem que é mais mencionado na Bíblia, teve seu dia de insegurança, teve os seus dias de tristeza, de angústia. Os seus salmos, alguns deles nos contam de maneira muito própria que Deus agia de forma extraordinária na vida de Davi. Assim, nós cremos que Deus age de maneira extraordinária na vida da igreja. Este ano nós temos como tema, o tema central é uma igreja que faz missões, indo até você. A igreja brasileira pós-pandemia sofreu o maior impacto de perda de pessoas na história da igreja moderna. Quando nós imaginamos no estrago que a pandemia fez, não foi apenas levando pessoas que nós amávamos, pessoas que nós gostaríamos que estivesse presente conosco ainda hoje. Não fechou grandes empresas, não mandou centenas e centenas de pessoas embora, demissões em massa em todo o mundo, mas também causou um caos no crescimento da igreja mundial. Primeiro aspecto desse caos é que as pessoas que estavam dentro estavam com medo do que estava acontecendo lá fora. Assim que a igreja reabre, a igreja no mundo tem um impacto dos bancos vazios. Eu posso dizer a vocês que na associação, aqui nós nos encontramos na associação de igrejas, várias igrejas, não somente batistas, mas assembleanos, metodistas e outras igrejas, não abriram novamente as portas. Ou seja, onde estão aqueles que eram lavados e remidos pelo sangue de Jesus? Se perderam por conta da pandemia, saíram e nunca mais vão voltar. Não perderam simplesmente o rumo da igreja ou o caminho da igreja, o endereço, mas perderam a fé. Ficou um tempo em que nós aguardávamos de forma escatológica o que o apóstolo Paulo fala que no final do tempo isso aconteceria. Como também o apóstolo João deixa bem claro que no final do tempo isso aconteceria. Mas nós chegamos à conclusão que ainda não é o fim. Nós cantamos há pouco um cântico que diz que a igreja vai continuar a crescer. E para que isso aconteça, eu quero considerar aqui 3 coisas importantes baseado nesta palavra. Livro de João, capítulo 5, versículo 24. Em verdade, por favor, eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou,
têm a vida eterna. Primeiro, lembrando que quem falou isso foi Jesus. Então, o pilar, o centro para que se restabeleça, após o caos, a normalidade, nós precisamos de pessoas que estejam comprometidas em falar de Jesus. E eu posso garantir que os que estão aqui estão comprometidos com isso. Em falar de Jesus. São diversas formas que nós temos visto as pessoas falando de Jesus. Igrejas abrem, mas talvez tenham esquecido a natureza da essência de Jesus. E por desejo de manterem as portas abertas, estão fazendo de tudo para que essas portas permaneçam abertas. E quando eu digo de tudo, estão negociando coisas que Deus diz para nós não negociarmos. Estão abrindo mão de valores e princípios únicos e exclusivamente bíblicos. E abrindo mão desses princípios, nós estamos criando uma cultura de normalidade pós-pandêmica, onde as pessoas não estão mais vendo Jesus nas coisas. Elas não conseguem encontrar Jesus nas pessoas, nos sermões, nos cânticos. Jesus ficou de lado daquilo que deveria ser o centro. Criamos ferramentas para atrair as pessoas. A igreja precisa da tecnologia. Mas igreja é relacionamento de gente com gente. Igreja são pessoas aonde se conhecem. Igreja é sentir o outro e se tornar parte do outro, porque fazemos parte uns dos outros. Se a tecnologia avança, nos separa numa mesma velocidade. Ficamos tão firmes e certos de que alguém vai receber a mensagem pelo WhatsApp, que esquecemos de dizer para ele que o amamos. Esquecemos de dar um abraço, um beijo. E foram essas características que Jesus deixou no seu ministério. Uma pessoa que gostava de pessoas. Quando tinha pão, todo mundo comia. Quando tinha fome, ele dizia: o Pai vai providenciar o pão. Vai lá, vai na cidade e traga o que vocês puderem. Porque eu vou fazer com que a sua necessidade seja suprida de maneira coletiva. Não há nenhum momento na história de Jesus que Jesus estava preocupado só com ele, só com o ministério dele, só com o futuro da igreja dele. Mas nós vemos Jesus preocupado com as pessoas, e as multidões seguiam Jesus porque era um homem preocupado com gente. Se esses são os elementos de um Jesus que nós não temos visto mais, o texto diz que Jesus nos assegura. Ele nos assegura que se nós voltarmos a atenção para Cristo, alguns outros temas modernos não seriam necessários serem abordados. Se temos Cristo como centro da nossa vida, o campo ideológico nas universidades não precisam ser combatidos. Porque nos tornamos mártires daquilo que acreditamos. Morremos, de fato, por aquilo que acreditamos. E se acreditamos, acreditamos até a morte. Como disse o apóstolo Paulo, que agora a morte para ele é lucro. E quantos de nós, de fato, estamos sendo movidos a viver uma vida pelo lucro que é perder? Um lucro que não é juntar, não é ter, não é guardar, é doar, é dar, é dividir. Quantos de nós temos percebido que ao invés de estarmos presos, nós já estamos livres? Esta é a verdade que Jesus estava dizendo, e que João, de uma maneira muito amorosa, transcreve: olha, eu lhes asseguro, é verdade isso. Isso é verdade, gente.
É verdade numa geração em que tudo é mais importante menos Jesus. As pessoas sabem da importância de Jesus, mas não conhecem a Jesus. Então a primeira proposta de solução para os que saíram é os que ficarem continuarem a pregar Jesus. A primeira proposta para aqueles que foram da igreja, que passaram pelas igrejas e que não estão em lugar nenhum, que estão afastados, seja quais forem as razões, é que os que estão aqui possam ir até os que não estão. Daí a minha missão não é chegar em Cesareia de Filipe, não é ir para Jerusalém. A minha missão é mais perto do que eu imagino. É muito mais fácil do que eu imagino. É muito mais nobre do que eu imagino. Muitos de nós estamos preocupados com o futuro que não nos pertence. E começamos a imaginar o que somos ou o que vamos fazer da nossa vida. Essa é uma preocupação natural. Mas o texto considera 3 coisas aqui que eu quero dizer que você não precisa ficar preocupado com isso. A primeira delas: quem ouve a minha palavra. Então eu preciso ficar preocupado em ouvir a palavra. Há uma necessidade de resgate da importância da palavra de Deus, de ler a Bíblia, de estudar a Bíblia, de conhecer a Bíblia com profundidade. Mas além de ler e conhecer, colocar em prática. Tornar visível às pessoas aquilo que eles conheceram. Tornar possível que as pessoas tirem de você a essência da palavra através da sua vida. Eu lhes asseguro, porque Jesus fazia isso. A vida de Jesus simplesmente transferia para o pecador o desejo de estar perto de Jesus. Do cego, de estar perto de Jesus. Pecador, você lembra de Zaqueu? Ele mesmo dizia: eu sou pecador. Eu não tenho condições de que você vá na minha casa. Mas já que você quer ir na minha casa, vamos na minha casa. Você lembra do cego? O que você quer que eu faça? Eu quero ver. Mas é lógico que o cego quer ver. Mas o cego queria ver o que ia acontecer depois que ele visse a face do Deus encarnado chamado Jesus. Quem é encantado com Jesus não se encanta com as coisas deste mundo. Quem é apaixonado por Cristo não troca essa paixão por nada. Quem dá de fato a sua vida e se torna um seguidor de Jesus, não abdica disso por uma profissão, por um cargo ou qualquer outra coisa. Se você está aqui, certamente em algum momento você foi levado a esse tipo de reflexão. Mas será que tem recompensa? E a segunda coisa que eu digo que é a nossa recompensa, o texto diz com muita clareza: quem ouve a minha palavra e crê. Então os que ouvem a palavra são diferentes dos que não ouvem a palavra de Deus. Você consegue entender a diferença que você tem? Você consegue entender que o mundo está procurando pessoas iguais a você? Iguais a você para tirar o propósito, tirar o compromisso, tirar a sua alegria. Então toda aquela resistência natural que diariamente nós percebemos é uma investida espiritual em fazer com que você deixe de fazer o que você está fazendo. Se você pudesse, como um espelho, perceber os 2 mundos que nós vivemos, nesse exato momento, aquelas pessoas com quem você teve contato ontem, elas poderão estar refletindo naquilo que você estava vivendo naquele momento através de Cristo. E elas poderão estar muito próximas a entregarem a sua vida a Cristo por causa da tua vida em Cristo. E se a igreja para de fazer isso, o reino não avança. Mas eu vejo um risco.
E talvez seja o ensaio de João, o que João realmente queria deixar claro. Que uma vez que você tem compromisso com a palavra e você crê, você precisa dessa segurança todos os dias. Então Jesus já deixou muito claro para os seus discípulos: olha, eu não vou estar por muito tempo no meio de vocês, mas eu vou deixar o Espírito Santo. Eu vou deixar alguém para que todos os dias faça vocês lembrarem que ouvindo a minha palavra e crendo, coisas ainda maiores do que eu fiz, vocês poderão fazer. Eu vou repetir isso: coisas ainda maiores do que Jesus fez, vocês poderão fazer. O fato de vocês entrarem, porque no dia 2 de fevereiro, aquele lugar foi lavado por entidades e voltada toda aquela festa para Satanás. Isso está no calendário da cidade do Rio de Janeiro. Você não viu um culto ali dedicando aquele lugar para Jesus. Então, quando vocês entraram, de fato, vocês chegaram num lugar onde o inimigo se fez e se faz presente. Das 13 escolas de samba, 9 falam sobre Exu. E nunca foi visto por nenhum dos carnavalescos anteriores tema tão grosseiro dito por eles. No dia de quinta-feira passada, eles estão tentando ressaltar a importância da intolerância religiosa. E vocês vão lá dentro dizer para eles que Jesus é quem salva. Aleluia. Por isso, a sua dor, a sua saudade, a sua dificuldade na saúde, os seus sonhos que muitas vezes são jogados de lado, para que se tenha um compromisso real com uma vida com Cristo. João não está dizendo para você deixar de viver. E essa é a terceira proposta do texto. Algumas vezes nós temos a falsa impressão de que o cristão é uma vaca que um dia vai para o matadouro. Algumas vezes nós ouvimos que nós não precisamos estudar, que seremos sempre escravos da religião, que temos sempre obrigações, quando na verdade, quando eu conhecia Jesus, as coisas aconteceram diferente. E o texto diz assim: não entre em juízo, mas passou da morte para a vida. Por favor, leiam comigo. Não entra em juízo. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Havia uma condenação para esse homem, para mim e para você, estabelecida no mundo espiritual, por conta do pecado. Mas agora Jesus vem dizendo: olha, não tem mais juízo para isso. Não tem mais remédio para isso. A tendência é nós acharmos que a igreja é o remédio, que a religião é o remédio. A tendência é nós acharmos que o culto é o remédio. A tendência é nós também acharmos que quem não faz estas coisas está doente. E aí colocamos essas pessoas num extremo de uma vida com Deus, aonde vira jugo, fica pesado. O que o apóstolo João estava tentando deixar claro, que às vezes nós não compreendemos, e que para mim é uma das razões das pessoas saírem e não voltarem, elas chegam na igreja e não podem fazer mais nada. Elas não podem trabalhar, não podem mais estudar, elas não podem mais fazer isso, fazer aquilo outro. E venderam essa ideia de que os jovens não podem ter alegria, não podem pular, não podem ir à praia, ir ao campo de futebol, jogar bola, ser um atleta. E
por muito tempo a igreja pregou isso. Prova disso que muitas vezes os que estão fazendo a missão não tem nem igreja. Prova disso que muitos não querem ter compromisso com a igreja. Fazem parte de um movimento, como o Melco falou, mas não faz parte da igreja. Só para o meu entendimento. Não é assim? Saímos da igreja. Entendemos os fatos históricos correlatos à natureza da minha vida com Cristo, mas nós deixamos a igreja. Não acreditamos mais nos pastores, nos púlpitos, nas instituições. E de alguma maneira contribuímos para isso. De alguma forma permitimos que isso acontecesse. Descaracterizamos a natureza eclesiástica de Cristo, como o apóstolo Paulo ensina em todas as suas cartas. Aqui nós temos estudado de outubro do ano passado até agora as cartas de Paulo e falando o que Paulo gostaria que a igreja entendesse. Colossenses, Efésios. Não visse a carta como sendo uma coisa boa, mas entendesse que nós estamos afastando as pessoas da igreja porque não entendemos o que é o verdadeiro evangelho. Os santos têm impedido outras pessoas se tornarem santas. A estrutura tem impedido isso. E é nessa direção que eu vejo que esse texto diz que a igreja vai passar, está passando por esse processo da morte para a vida. Você que é um pouquinho de estudioso e lê um pouco sobre a história da igreja, você vê que teve vários períodos que a igreja ela tinha influência direta na política. E você consegue perceber que esse período que a igreja teve influência direta na política, por exemplo, no primeiro século, tinha influência direta na política, como foi ruim isso? O que aconteceu nos últimos 10 anos da igreja brasileira? Se envolveu com política. Mas isso Deus sabia qual era o resultado. Nós não precisamos de militantes cristãos. Nós não precisamos de campo ideológico dentro da igreja. Nós não precisamos de política dentro da igreja. Mas nós precisamos de pessoas que queiram falar de Cristo e viver o cristianismo como Cristo viveu no tempo em que ele era a igreja de Cristo. Para que você possa entender um pouquinho, eu sou formado em Direito, fiz pós-graduação em História no Bennett, mestrado em Psicanálise, estou fechando meu doutorado em Psicanálise na UFRJ. Fiz doutorado em Ciências Políticas e atualmente eu atuo 20 anos dentro da política. Já fui secretário em São Gonçalo, Maricá, assessor jurídico do presidente da Câmara de Niterói, sou assessor especial do governador do estado do Rio de Janeiro. Mas eu nunca trouxe nenhum deles dentro da igreja. Você sabe por quê? Porque aqui é o lugar das pessoas conhecerem Jesus. E lá fora é o lugar das pessoas verem Jesus na minha vida. Nós não somos acéfalos. Nós não somos uma igreja sem cabeça. Nós somos pessoas com cabeça. E a cabeça dessa igreja chama Jesus. A cabeça da sua vida precisa ser Jesus. A cabeça dos seus negócios precisa ser Jesus. A cabeça da sua casa precisa ser Jesus. E se a igreja brasileira colocar Jesus como sendo a cabeça da igreja, nós vamos mudar o mundo. Nós temos condições de mudar o mundo. Olha porque o que está acontecendo na França. Montoeiro de trator lá no meio da rua, fechando, porque não tem o que comer mais. Você vai aqui em Xerém, onde vocês têm a base de vocês, tem uma porção de gente fazendo a tal chamada agricultura familiar. Tudo que joga na terra ali dá. Batata, abóbora,
feijão, chuchu, mandioca, tudo que é essencialmente para uma pessoa viver, aqui no Brasil tem. Mas o que precisamos fazer? É virar a chave da igreja. Passou da morte para a vida. Que Deus possa abençoar você. E lembrar que a sua segurança não é o que as pessoas estão te prometendo. Lembrar que a sua segurança não é aquela palavra que um dia lançaram sobre a tua vida, seja ela boa ou ruim. Mas é Jesus. E parece um pouco utópico. Parece até que, por algumas vezes, isso passa no esquecimento. Mas eu queria convidar você a fechar os seus olhos. E quem sabe hajam vidas aqui que queiram entregar a sua vida para Jesus. Pastor, está no meio da igreja, todo mundo é crente, está fazendo missões. Mas no dia em que aquele jovem voltou e chegou para o pai, e o pai o abraçou lá no meio da rua, disse para o filho: filho, você estava perdido e foi achado. Na casa dele tinha um mais velho, que ele disse: você sempre esteve comigo, mas estava perdido. Quem sabe haja alguém aqui que, estando na igreja, vivendo o evangelho, pregando o evangelho, fazendo coisas que aparentemente são de Deus, mas estão perdidos. E eu queria convidar você, desafiar você a dar um passo na direção de Jesus nessa manhã. Coloque-se de pé. Eu quero orar por você. Quero pedir ao Senhor para que derrame sobre a tua vida toda a autoridade. O Espírito de Deus lhe faça convencido daquilo que você não fez, meu irmão. Certamente o Senhor fará na tua vida daqui para frente. Certamente a alegria que está te faltando para concluir os seus projetos, o Senhor vai enviar. Certamente essa porta que você acha que fechou, irmão, não tem negócio de porta fechada para Deus, irmão. Isso inventaram para a igreja. Criaram lá um ícone místico dizendo que se não está dando certo é porque é do diabo. Não é assim que funciona, irmão. Existe vontade soberana de Deus. E quando estamos na obediência e debaixo da vontade de Deus, o que está fechado, irmão, Deus abre. Antes de você chegar na porta, a porta está lá, aberta, escancarada para a tua vida. Lembra do que aconteceu com o profeta Jonas? Não tinha como dar certo, irmão. Não tinha nada para dar certo. Uma nação inteira perdida. E Jonas disse para o Senhor: Senhor, eu não vou. Deus falou: você vai. Então não é que estava fechado. É porque às vezes o nosso coração é que não está de acordo com como Deus quer. O nosso entendimento não está de acordo com aquilo que Deus espera. E Deus sendo Deus, o que Ele faz? Ele vai atrair você. É nessa direção que eu te convido a colocar-se de pé. Senhor, eu quero estar nessa direção. Se você deseja, meu irmão, Deus abençoe, fique de pé. Se você deseja isso, em nome de Jesus, coloque-se de pé. Deus abençoe, irmã, a sua vida. Alguém mais? Coloque-se de pé. Pai, nós te louvamos e pedimos para que o Senhor seja a nossa segurança. Que segundo a tua palavra, Senhor Deus, que tenhamos um compromisso único e exclusivo com o Senhor. Não com o milagre que o Senhor faz, e nem com a extensão das coisas do reino que o Senhor nos traz de forma voluntária. O sol é para os bons e para os maus. A tua bondade e a tua misericórdia é para todo mundo. Senhor, nós queremos viver de forma excepcional com o Senhor. Queremos viver mais com o Senhor. Queremos mais do Senhor. Queremos poder entregar mais nesse mundo porque recebemos mais do Senhor. Abençoe aqueles que aqui estão, os que não puderam estar. O compromisso de cada um, Senhor Deus, até a terça-feira. Renove a alegria dos teus servos. Cure as suas feridas. Certamente, bondoso Deus, muitas outras coisas serão acrescentadas aqui. Em nome de Jesus. Amém.